Estamos aqui novamente, muito boa noite, 7h37, 7 minutos de atraso na nossa live, faz parte do molden da vida. Olá Lu, olá Fernanda Alves Teixeira, quem mais está por aí? Lívia, Áquila Moreira, olha, a Áquila Moreira está por aqui, essa pessoa é famosíssima. A Pipe já chegou, que é a Helenice Miller. Eu tinha fixado um comentário aqui, deixa eu ver se eu fixar o comentário. Pronto. Muito boa noite então, pessoal. Hoje a ideia, muito feliz de estar aqui hoje de novo. A gente está com uma ideia hoje de falar um pouquinho sobre o processo criativo na contação de histórias. E para isso nós convidamos uma pessoa do nosso grupo, que a gente acompanha, que é a Helenice Miller, que é educadora aí há mais de 12 anos, palhaça, mãe, tá com um bebezinho na barriga. E a gente vem trazendo uma série de lives para falar sobre a palhaçaria hospitalar e tudo mais, e a gente quer falar um pouquinho agora, a gente vai começar a trazer algumas lives com alguns outros temas, que também linkam o palhaço, linkam a criatividade, mas também trazer pessoas do nariz, a gente vai intercalar, né? Então hoje é a Helenice, depois nós vamos ter a Paula, que é a Paula Ramos, depois vamos ter o Silvio do Latex Circo, depois nós vamos ter a Denise Rocha, que é do Nariz Solidário, para falar sobre questões jurídicas de uma organização social que atua com palhaço em hospitais, e assim segue, e a gente vai fazendo live, né? O Edu perguntou aqui se eu estou de óleo hoje. Estou de óleo. O óleo sumiu, eu decidi, né, estar no lugar dele para trabalhar um pouquinho. Beleza? Então eu vou chamar a Helenice aqui. Antes disso, eu pedi para vocês, Nariz Solidário em Peso aqui, já começando, manda esse aviãozinho aqui para quem vocês conhecem, aqui embaixo, aqui, convida a galera. Hoje vai ser uma live pra gente construir uma história junto, talvez. E vamos lá. Helenice já está por aí, já me mandou uma solicitação aqui. O Rodrigo Viana mandou uma solicitação. Rodrigo Viana, a gente marca uma outra live com você, meu querido. Hoje é exclusivamente com a Helenice Miller. Vai ser maravilhoso ouvir ela, fica por aí. Beleza? Enquanto eu chamo a Helenice, eu vou aumentando o som aqui. Aproveitando para agradecer as pessoas que estão vendo essa live agora e que vão ver posteriormente. Nós conseguimos fechar a nossa segunda turma do nosso curso online de palhaço, ministrado pela Nádia Moraes, e já tem gente na lista de espera para o terceiro. A gente começou isso de forma muito simples, falou, vamos fazer um teste, um MVP, chamado mínimo produto viável, quando você tem o que tem na mão e oferece isso para o teu público, e faz alguns testes e explora isso ao máximo para ver o que você pode melhorar. E isso está tomando um corpo grande e a gente fica muito feliz com isso, confiança de vocês, das pessoas que estão próximas da gente. Para quem não sabe, sou cofundador aqui do Nariz Solidário, meu nome é Eduardo Roosevelt, mas todo esse trabalho não se faz sozinho, se faz com toda uma equipe, né? Nós temos aí quase 40 pessoas trabalhando juntos com a gente voluntariamente, tanto na parte administrativa quanto artística e voluntária, de atuação, enfim, elenco. Então, esse grupo, tudo que vocês têm acompanhado é feito por uma série de pessoas extremamente competentes. 5 minutos, já falei demais, eu vou chamar a Helenice para falar com vocês. Vamos lá, fazer uma live transferência. Nossa aí, galera. Começamos com uma música com muita história, falando para Dorival não ir para o mar, para arrumar um emprego no chão. E aí, querida, tudo bem? Como é que está aí embaixo? Oi, tudo bem? Tudo bom. Tá bem aí em cima? Para de me cutucar aí, pô. Minha querida, que bom te ver. Oi, Paula, acabou de chegar aqui. IEP, tem uma galera chegando aqui. Para quem está chegando agora, está fixado aqui embaixo, processo criativo na contação de história com Helenice Miller, do Nariz Solidário, pessoa incrível. E aí, minha amiga, obrigado por aceitar esse convite.
Sei que você deve estar ansiosa aí, né? E é um prazer poder ter você aqui, ó, e é uma responsa enorme. A gente tem aqui a Paula Ramos aqui embaixo, mestranda em contação de história, é, generosíssima, acho que você teve a oportunidade de conhecer. E queria que você desse boas-vindas pro pessoal, falasse um pouquinho de você, por que desse tema, né, e por que que a gente quer linkar ele um pouco também à palhaçaria, e o que que esse processo da contação de histórias, da arte, fez em você, um pouquinho antes desse contexto que a gente está vivendo, mas principalmente agora, em isolamento, com o bebê na barriga, né, pronto para eu falo assim, chucro mesmo, parir, né, e sem poder ir para fora, tirar fotos, as coisas todas que geralmente é comum, né, na nossa cultura, e de repente você encontrou na arte um lugar, né, que já era seu, mas que você encontrou num outro momento. Então, a live é tua, fique à vontade, é com você. Olá a todos, eu que agradeço, Eduardo, pelo convite. É sempre bom poder estar compartilhando, né, as nossas experiências, nossos aprendizados, principalmente num momento como esse, né? E, assim, como você já disse, há muitos anos atuei e atuo ainda na educação infantil. E apesar das formações, dos cursos que a gente faz, licenciatura, para a vida de professor, para ser contador de história, a gente tem muita teoria, né? Uhum. Mas na prática, os exercícios são bastante pobres. E aí é que vem a palhaçaria para nos dar um repertório mais concreto. E eu, na verdade, assim como a contação de história já vinha há muitos anos desenvolvendo, o palhaço, ele né? Uhum. Então, seja na escola, a gente já começava, né? Achei muito interessante na live que você falou segunda-feira, que essa máscara que é o nariz do palhaço já tem por si só, né, a coisa de impactar. Uhum. Porém, quando a gente sabe usar essa máscara de fato, o impacto ele é muito mais profundo. E eu, por muitos anos, desde 2005, usava essa máscara. Uhum. Mas hoje eu olho para trás e vejo a minha palhaça e um pouco me assusto de alguns exageros que tinha. Que Acho que talvez não todo era mundo, nem né? tão bonito, Eu tenho um nem tão arquivinho que tem as atraente fotos coladas, assim, de evolução. Eu falo, e muito nossa, menos engraçado. Sim, aham. Então, assim, é bacana essa evolução. E na contação de história é a mesma coisa. Eu ainda utilizo alguns figurinos, dependendo da história, eu utilizo alguns elementos, porque o meu público-alvo é a educação infantil. E por ser educação infantil, né, crianças ali de zero, porque no CME a gente tem bebês, né, de 4 meses, 5, 6 meses, até 5 anos de idade, eles não, alguns de 0 a 3 não têm muitos conceitos formados. Então o figurino ajuda bastante nisso. E aqui entra de novo o palhaço, né? Aquela preocupação de trazer um figurino que não seja exagerado e assustador, né? Porque uma bruxa, por exemplo, numa contação de história, ela não precisa ser aquela bruxa feia, enrugada e cheia de verrugas. Sim. Né? Porque vai assustar os bebês. Mas você se caracteriza e faz uma bruxa que seja aceitável aos olhos da criança. E a mesma coisa o palhaço, né? E voltando a essa prática, né, então, dos exercícios, por que a palhaçaria me ajudou bastante? Porque você vê muita teoria, mas a palhaçaria em si traz formação não só teórica para gente, mas traz exercícios com o corpo, com a expressão, né? Se você se propõe numa história ou no seu palhaço, no hospital, para uma criança, por exemplo, a ser uma galinha, você tem que se convencer que você é uma galinha e acreditar que você é uma galinha e ser uma galinha. Senão você não vai convencer o teu público.
né? Sim. Então, casa muito essa ideia do acreditar e o ser. E é claro, né? Nesse período aqui de isolamento mesmo, por estar gestante, continuo meu trabalho remoto em casa, tem me ajudado muito, porque o fato de eu ter que pensar na história, memorizar, eu estou ocupando a minha mente com algo que é bom, né? Que é saudável para a mente, emocionalmente, e ao mesmo tempo eu ocupo com algo que realmente é bom. Eu exercito o meu cérebro na criatividade, a pensar. Eu me coloco a pensar como uma criança veria aquela história, como uma criança imagina algo diferente daquela história. E isso, querendo ou não, tira essa parte mais racional, né? De ficar o tempo todo pensando no coronavírus, o tempo todo pensando em quantas pessoas estão morrendo. Não que eu vá negar isso, né? Eu sei, sou consciente, mas são momentos de liberdade e de prazer para minha mente. E isso me causa bem-estar não só mental, mas físico também, né? A gente... E eu sei por... Perdão, não pode falar. Não, pode continuar. Eu ia cortar você numa outra coisa, mas pode falar. E ao mesmo tempo, assim, eu tenho tido um retorno muito bacana, porque inicialmente eu comecei a fazer por mim mesma, né? E uma diretora ou outra tinha pedido e tal, para as crianças que estão em casa. E depois eu comecei a ver o quão bom isso é para as crianças também que estão em casa, e inclusive para os adultos. Porque eu sei que tem alguns adultos que acompanham que não têm crianças em casa. Sim. Né? E estão acompanhando. Então, assim, o tamanho do benefício da literatura, da contação de história, desse lúdico, dessa criatividade, que às vezes todos nós precisamos retornar alguns minutinhos na nossa criança e vivenciar esse momento encantado e mágico para nossa cabeça poder dar uma respirada. Então, assim, comentários, fotos, recados que eu tenho tido de retorno me mostram o quanto isso tem sido bom para as pessoas e para mim mesma, né? Isso alimenta também, né? Eu vou te fazer uma pergunta aqui, mas até vou pedir para você ver o teu fone que está fazendo um barulhinho, ver se não fica melhor sem o fone, talvez, tá? Como que é para você esse processo? Porque eu sei assim que você é uma pessoa que estuda muito, que lê muito, né? E como que é para você esse processo de construção? Porque a cada história que você traz, e lembrando que a gente está em isolamento e tudo mais, então tem que ter toda uma criatividade que vem do palhaço, mas também vem muito, acredito eu, e concordo com o Alípio, que esteve numa das lives com a gente também, falando sobre empreendedorismo, que ele fala que tem que ter disciplina, né? Então tem uma questão dessa coisa de ser o criativo, de trabalhar o criativo, mas tem que ter essa disciplina para criar também, né? Hoje eu tenho uma história, então eu preciso pensar, eu preciso buscar materiais, às vezes eu não acho, eu pego uma colher de pau que está dentro ali da minha cozinha e começo a fazer isso tudo, né? Como que é esse processo criativo teu? Né? Porque a gente sabe que começou por causa desse contato com a educação, né? Mas levando para uma parte prática, como que é esse processo criativo? Como é que você cria? Quais são as sacadas? Como é que você escolhe as suas histórias? Levando em consideração o teu público? Como que é esse ambiente para você de criação? Então, começa pelo ser professor é um pouco delicado, né? Talvez não tanto quanto ser autônomo, mas é delicado porque o salário, né? Então, isso já faz com que a gente comece a improvisar com tudo aquilo que a gente tem, né? E você passa a olhar as coisas. E o mundo da contação de história, ele nos traz muito essa coisa de tudo se tornar mágico e de tudo ter vida, tá? E a criança de 0 a 5 anos, ela ainda tem muito esse misto da fantasia com a realidade. E essa fantasia que nos permite dar vida a tudo.
Então, por isso eu posso pegar 2 colheres grandes que tem ali, cada uma tem um personagem. Eu olho para um papel dourado e busco sempre olhar com esse olhar da criança de 0 a 5 anos. Até minha irmã ficou doida esses dias, né? Porque no vestido da Cinderela que eu usei, eu fiz um vestido dourado, com uma parte dourada. E a minha sobrinha fica doida, porque ela quer fazer exatamente o que a tia madrinha fez. Sim. E aí ela queria o vestido dourado, e não tinha vestido dourado. E a minha irmã me escreve, me liga, e agora o que eu faço? Eu falei, você não percebeu o que eu fiz? Eu usei para fazer o dourado do vestido a embalagem, o papel do ovo de Páscoa. Ela, não acredito. Eu falei, sim, você não tem nenhum papel dourado ou prata aí? E aí ela olhou, tenho sim. Catou papel dourado, colocou no vestido rosa e lá fez o vestido da Cinderela, né? Então, assim, é o olhar da criança. Eu olho para aquele papel, eu olho para o meu redor e vejo o que eu posso usar daquela história. Às vezes a história parece até chata, né? Esses dias eu contei uma história e daí meu esposo perguntou assim, como é que foi? Porque ele sempre me pergunta. Era uma história meio chata, né? Mas aí as pessoas começam a assistir e começam a falar, nossa, que legal aquela história do cactus e não sei o quê. E era uma história bobinha. Mas porque é uma troca, né? Vida. Isso. Então assim, E o fato de você dar vida às coisas. Você parte, então, desse processo de escassez, de que tem que se virar, né? Por uma questão já da profissão e no nosso próprio contexto de vida, tem que sair e fazer, eu preciso fazer, e aonde que eu busco, aí vem um pouco desse olhar do palhaço também, né? Mas aí, pegando um gancho do que eu também tinha perguntado, e aí os nossos amigos do Clowns Tornados aqui, eles perguntaram o seguinte, como que é essa estrutura? Porque, beleza, então você pega o que você tem, mas como que você escolhe as suas histórias, né? Se você cria alguma coisa em cima delas com relação ao texto, se você mantém o texto, como é que você escolhe as histórias? Porque você pode contar diversas histórias, né? Mas como é que você seleciona? Como que é esse processo? Qual que é a estrutura que você monta para chegar lá naquele cenário bonito que a gente vê, naquele estado, pintura do rosto e tudo mais? Como que é esse processo de construção que você faz? Deixa eu ver se eu entendi que tá falhando um pouquinho. Eu acho que é o fone. Ele tá com barulhinho aqui pra mim. Será? Eu acho que sim. Você não consegue tirar o fone do celular? Vou tentar. E vai mandando mais pergunta aí, galera. Claro que pode fazer, né, Batata e Flor? Faça a pergunta. Oi. Isso, acho que agora vai. Nossa, ficou bom. Agora ficou ótimo. Beleza. A pergunta é a estrutura, tá? Porque a gente entende que você tem esse processo criativo e pega do que tem que pegar e vai criando, né? Que é a criatividade na veia mesmo. Mas qual que é o processo de construção, a estrutura, né? Como é que você escolhe a história que você vai contar? O que você quer causar, né, com essa história? Como é que é esse processo construtivo mesmo, assim, mais metódico, vamos dizer assim? Porque a criatividade também tem um processo metódico, às vezes, né, de criação, né? Sim. Então, na contação de história, assim, tem que rolar aquele namoro com o enredo que você pegou. Por exemplo, eu olhei várias histórias. Agora, como assim é parte do meu trabalho remoto, então eu dou uma acompanhada também nas datas comemorativas, no que pode ser útil, né? E ao mesmo tempo divertido para essas crianças em casa. Mas começa da seguinte forma: dizem que o nosso cérebro ele grava melhor, né? Ele memoriza quando a gente lê antes de dormir, tá? Os pais vão contar a história para uma criança antes de dormir, para a criança dormir. Não exatamente isso. Para a criança, não. Isso vale para o adulto. Por quê? A criança, se ela for ler uma história, ou se alguém contar para ela antes de dormir, ela vai começar a imaginar e acabou o sono, né? Mas nós adultos, o primeiro passo é eu leio a história no dia anterior, tá? Para conhecer. Algumas eu já conheço, mas para conhecer ou para relembrar elementos dela, tá?
Meu cérebro vai trabalhar em cima dela, muitas vezes à noite, porque você deita e eu fico retomando algumas coisas e repensando ali. E no dia seguinte, eu retomo a leitura dessa história. Retomo, 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 retomo. E já na leitura da história, se ela não era conhecida para mim, eu vou usar os efeitos da fofoca. Por exemplo, quando eu vou te contar uma fofoca, eu uso a expressão, eu mudo a voz, né? E isso já vai internalizando. E ali nessa leitura, já dramatizando para mim mesma, aí eu vou observando os elementos que tem na história e que eu tenho em casa. E aí eu penso, pô, isso talvez não era o foco central desta história, mas dá para utilizar, né? Porque assim, há uma diferença entre leitura e contação de história. Na leitura da história de um livro, você precisa ser fiel ao texto, letra por letra, do que o autor escreveu. Sim. A contação, não. A contação, ela te permite que você faça uma releitura, né? Desde que você não fuja do que é essencial. Mas, por exemplo, tem um super-herói na história e eu quero que realmente esse super-herói brilhe. Não, mas tem um super-herói que é o protagonista e esse super-herói tem um cachorro. Mas eu acho mais interessante que hoje o cachorro brilhe. Então eu vou dar um foco maior para esse cachorro. Talvez até contando a história a partir da visão do cachorro, e não do super-herói que era o protagonista. Sim. Então, assim... Você pode brincar com essas personas, então, desde que você mantenha a essência da história, vamos dizer assim, né? Porque o palhaço já é uma outra lógica, né? Porque para ele ele pega de um jeito e termina de outro, não precisa nem fazer sentido e tudo bem, né? Tem até processos de como construir através do improviso algumas histórias, daqui a pouco a gente entra nisso, mas então não, tem que ter essa lógica de manter a essência, ainda que você mude alguns elementos, você tem que manter a essência dramaturgica. A essência do texto. Sim. A essência do texto. Mas, assim, a questão do cenário, não. A questão do cenário, do figurino, você pode criar o seu com aquilo que você tem ou com aquilo que você acha que vai ficar mais bonito ou mais interessante, que é essa coisa estética que a gente traz do palhaço também, né? De não oferecer uma imagem exagerada, uma imagem feia, desse trabalho mesmo com o corpo na história também, porque às vezes as ilustrações elas nem são tão atraentes, mas Sim. na contação você consegue com um cenário, por exemplo, ou com um figurino, deixar ela bem mais atraente. Eu tenho uma pergunta aqui da Batata da Flor, que também é do Nariz, a Daniel Clayton, mas antes eu queria lembrar que eu me lembro muito bem, e eu acho que você também, a gente tem a mesma idade aí, né, praticamente, que na cultura, quando nós tínhamos ainda algumas TVs abertas que tinham um bom material, né, como a TV Cultura, tinha uma moça, e eu esqueci o nome dela, até adicionei ela no Face esses dias, que ela usava esse princípio de contar histórias com garfo, com pregador, né, com um prendedor e tal. Não sei se você lembra dela. E assim, faz muito tempo isso, e foi a primeira vez que eu me lembro de ter contato com contação de histórias. Eu nem sabia o que era exatamente, né? Que era na TV Cultura, tinha vários programas lá, e no meio ela entrava com essas histórias, aí vinha com funil, aí vinha com abajur, e falava, vó, né? E aí, assim, só que ela fazia isso de cara limpa também, tem como fazer da forma com que você está fazendo. E aí eu entro nessa pergunta que a Batata e a Flor fez, e eu até identifico um pouquinho porque que veio essa pergunta. Contação de histórias e palhaço. Na tua percepção, assim, na tua vivência, né, conhecendo as duas coisas,
Você acha que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo quando tem essa estrutura de histórias, quando não é no improviso, que é outra situação, mas você acha que contar a história com um nariz de palhaço à frente, você acha que funciona, não funciona? Se você já fez isso, como é que é para você essa situação? Assim, eu tive uma experiência só, assim, né? Para mim não foi muito agradável, porque Uhum, como eu tenho muito isso de entrar no personagem da história, nos personagens diversos da história, e a minha palhaça não casou com os personagens, né? uhum, Mas eu acredito que sim, se é o palhaço que é contador de alguma história e ele vai narrar a história, eu acredito que é possível, sim, e eu já ouvi alguns e muito bons. Dá uhum, para fazer, sim. sim, Mas a minha experiência não foi boa, mas por causa disso, porque eu gosto de internalizar e de vivenciar os personagens. uhum, Então, eu não gosto muito da narrativa. sim. Principalmente até quando me perguntam, ai, como que foi a história? Às vezes minha sogra me pergunta, né? Meu marido me pergunta. Se eu fiz uma contação narrada, para mim ficou uma bosta. Então, assim, eu não gosto, mas Uhum. é possível e fica bom sim. Para quem consegue não sair do seu palhaço e contar a história, é possível e fica bom. É porque tem uma coisa talvez de confundir, né, o que que é um e o que é outro, né? É, Sim, eu, e eu eu não, confundo bastante. eu Então, não, eu não consigo. mas ir para o público, né? Porque eu, enquanto público, eu não conheço muito sobre a contação de histórias, é algo que eu ainda preciso me aprofundar, né? Mas a criação de histórias do improviso na palhaçaria é um pouquinho diferente, tem alguma relação, mas é diferente, né? Mas é importante Sim, ter esse domínio do que você está fazendo, né? Porque senão você confunde o público também. Opa, é um palhaço ou é uma galinha, né? sim, Ou é um palhaço que é palhaço, mas ele quer ser uma galinha, mas aí ele está num outro contexto de história, não está nesse padrão da contação como ela tem que ser, e aí também não sei se tem essa questão de tem que ser, ou se isso vem mudando, como que é esse cenário para você? Se há essa liberdade dentro da contação de histórias de criar, que ao mesmo tempo você trouxe também essa questão de, mas tem que manter uma lógica, é, você acha que é possível, então, quando a pessoa domina? assim, você tem que manter a lógica do que é essencial do texto quando você pega um outro autor, né? Quando você pega um livro. Agora, se você vai contar uma história improvisada, vamos dizer entre aspas, inventada, Uhum, né? Que eu brinco que as mentiras nada mais são do que histórias que a sim, nossa criatividade vai sim, inventando. sim. Não vejo problema não, até porque o palhaço ele vive do improviso, né? Uhum, Muitas vezes, e às vezes as histórias criadas pelo palhaço, elas têm essa necessidade realmente de ser ali na hora, no contexto, naquilo que está rolando, né? Então eu acredito assim que realmente, partindo dessa prática do improviso, talvez case um pouquinho melhor com o palhaço. Já o contexto de pegar um outro autor, uma história pronta, talvez daí dê um pouquinho de confusão. Tem que cuidar bastante para não confundir as coisas e às vezes daí não acabar sendo nem o palhaço e nem os personagens da história. É porque daí acaba ficando aquela coisa, o cômico pelo cômico, coloca o nariz de palhaço, e daí, é, porque tem um nariz, é como se todo mundo fosse comprar isso, né? Talvez Sim. quem é leigo até compre porque é diferente e tal, mas se você quer fazer algo realmente de qualidade, você tem que tomar um cuidado, né? Mas acredito Às também eu vezes é assim, mais para às vezes é pode mais falar. para chamar atenção, né? E assim, isso que você fala, porque assim, a gente tem que cuidar muito porque o visual marca muito, principalmente para Uhum, criança e para idosos. O sim. visual marca bastante. Então, isso que você fala assim, eu lembro da moça lá que contava história com talheres, com grampos.
Por que que eu uso desses elementos também, muitas vezes? Porque o meu público é infantil, né? Agora, eu tô lá lidando com um público maior. Eu não preciso usar tantos elementos, porque eles já Para têm um ressignificar, conceito. né? Isso, eles já têm conceito formado, já tem um significado e um ressignificado de muitas coisas, né? E às vezes, se você trouxer um nariz de palhaço, uma criança maior, por exemplo, ou mesmo um adulto, vai olhar e falar: tá, e o que que tem a ver esse nariz de palhaço com a história que você está É contando? porque aqui a Fernanda até, a Fer do Nariz aqui, ela até fez um complemento que ela acredita que o contador de histórias e o palhaço em alguns momentos se encontram, né? Estudando as duas práticas, ela pode perceber isso, porque ela também é palhaça e é professora, né? No Nariz hoje a gente tem bastante educadores, né? Sou bem grato por isso também. Mas é aquela coisa, quando concordo com ela, mas existe uma questão, pelo menos para mim, falando como público, tá? Quando eu olho para um palhaço, eu tenho uma expectativa de jogo, né, de entrega. Quando eu olho para uma contação de história, para mim, que sou leigo, eu tenho outra perspectiva. Para mim, a contação vai levar a esse lugar de ressignificar um objeto, por exemplo, ou trazer elementos, mas que me remete àquela experiência que eu tive, que é narrar algo, vivenciar aquela história sendo um personagem. O palhaço, para mim, ele não é um personagem, ele é aquela figura única, né? Que não é um padrão. E na contação de história você pode ter a abelhinha, que é a abelhinha aqui, a abelhinha ali, só que aqui ela está num outro estado, né? Sim, mas esse sentido que a Fer traz, talvez, e aí vem de encontro a esse ressignificado, essa ressignificação que você diz, talvez ela entre bem, faça um paralelo bem bacana com o palhaço, por exemplo, quando você, não é muito indicado, né? Mas quando, por exemplo, no hospital, agora esqueci o suporte do soro, o nome. Suporte de soro. Ok. Ele se torna, exatamente. Ele se torna, por exemplo, o seu microfone. Então você está ressignificando aquele objeto, né? Chegou lá a enfermeira com uma medicação e você olhou e chegou uma dose de cachaça, né? Uhum, Porque tem um idoso lá que estava falando só de cachaça, por exemplo. uhum, Talvez sim faça esse paralelo sim com essa parte da ressignificação do mundo do imaginário, sabe? sim, Esse encantamento que permite a gente ver além daquilo que realmente as coisas são. Faça uhum. esse paralelo. E assim, o que que a gente até tinha feito um ping-pong de algumas perguntas, né? A gente respondeu basicamente algumas aqui já. Mas assim, o que que você precisa? O que que eu, por exemplo, eu, digamos, eu não faço palhaço, eu não conto histórias e eu quero aprender a fazer, né? O que que você indica, assim, o que que eu preciso para começar a aprender a contar história? Por onde eu começo? Se existem referências e não, enfim. Não, vou Assim, voltar. Me perdoe, eu preciso fazer uma outra beleza. pergunta, senão essa vai encavalar. Qual é o impacto que você acha que as suas histórias e que uma história bem contada ela pode causar, principalmente num contexto como esse, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, né? Do impacto que causa em você e no que você gera nas outras pessoas que você identifica ou que pelo menos você espera. Assim, é muito estranho às vezes, né, para as pessoas ouvirem, mas a contação da história permite que eu brinque, Uhum, né? Hoje em dia eu acredito que o ser humano ele anda muito doente por causa disso, porque esquece de brincar. E o sim. brincar não quer dizer sentar ali e pegar uma boneca, um carrinho, mas brincar das várias maneiras possíveis que nos tragam prazer. E a contação de história, ela permite que eu brinque de ser uma galinha, que eu brinque de ser um Uhum. gato, que eu brinque com os super-heróis, que eu brinque com esse mundo encantado e mágico, e que eu esqueça um pouco de ser adulto.
Uhum. E tanto os adultos que acompanham, quanto as crianças, mesmo que às vezes eu dou algumas sugestões no final de atividades de brincadeiras, né, que podem ser feitas em casa. Por exemplo, pegue hoje o lençol e faça uma cabaninha com o lençol, Uhum. né? Ou pegue o lençol e faça um vestido, né, para brincar. Sim. Porque hoje em dia, não que a tecnologia seja ruim, mas as nossas crianças não sabem mais brincar. E os nossos adultos que sabiam brincar, por exemplo, eu vivia subindo em árvores, Uhum. né? Hoje em dia, claro, agora não por conta do isolamento, né? Mas eu gosto muito de subir montanhas. Então, eu continuo subindo. É uma coisa que me dá muito prazer. Sim. E, e agora que eu não posso, Uhum. né? Uma história, ela resgata memórias. Então, se eu tô lendo ali uma história, a história, por exemplo, atrás daquele morro, eu resgato memórias de montanhas que eu já visitei, que para Uhum. mim é diferente de quem nunca subiu uma montanha, Sim. né? Para a criança, eu vou apresentar situações que ela não conhece, né? E talvez resgatar já algumas memórias boas também que ela tenha. Uhum. Então, essa brincadeira, ela é um antídoto, ela é um remédio para nossa mente, né? Porque a partir daí que ela dá essa respirada que eu já falei e a partir daí que a gente se torna mais produtivo enquanto Conecta, adulto. né? Conecta Isso, e mais abre essas caixinhas. isso, exatamente. Essa Mais semana. conectado com a gente mesmo e muitas vezes com o outro, né? Porque assim, eu vejo que muitos pais não sabem também brincar com os filhos. Uhum. E essas sugestões que eu vou dando e me dão o retorno por mensagem, me dão o retorno por foto, dizem, ai, que bom, hoje a gente brincou assim, assim, assado. Ai, que legal. Um pai nunca tinha emprestado, por exemplo, o boné para o filho, mas aí eu dei a sugestão, o pai emprestou lá o boné. A mãe não Uhum. queria que eu estragasse as maquiagens dela, né? Mas a criança adora. E nesse dia, mas aí entra uma outra coisa junto. É um brincar que ele é combinado com a criança. Então, ao Uhum. mesmo tempo que você está levando essa coisa do lúdico, da brincadeira, você está levando a regra, está Uhum. levando um limite, a disciplina, mas é combinado com a criança, Uhum. tá? Hoje, então, você pode brincar com a maquiagem que a mamãe vai te emprestar. Hoje, você pode brincar com o chapéu, com os bonés do papai. É um Uhum. combinado. Os pais não conseguem, muitas vezes, hoje em dia, brincar e tem essa dificuldade também da disciplina, porque tem Então, dificuldade de dialogar. falando como pai, né, e eu que sou presente, né, hoje eu fico praticamente 24 horas com o filho, né, porque a esposa Uhum. trabalha fora, eu tô trabalhando em casa, então eu fico com ele, né. Eu acho que varia muito também, acho que nesse lugar da brincadeira da vivência, acho que dos pais, né, porque para mim é muito mais fácil brincar porque eu tô num ambiente artístico, né? Sim, Mas ainda assim eu vejo quanto é difícil às vezes, pô, eu tô em casa, tô trabalhando online o dia inteiro e tipo fazendo live, daqui a pouco ele vem aqui e tal. Então é difícil esse lugar também, porque assim, ao mesmo tempo eu preciso trabalhar, porque senão ele não vai ter condições de brincar se eu não conseguir trabalhar para poder trazer o recurso. Então é um exercício diário também, né? E precisa ter esses estímulos, eu acho que as suas histórias trazem isso, tanto para as crianças como para os adultos, essas e outras. E eu vejo também que depende muito da idade, né? Porque, por exemplo, é muito difícil você colocar algumas regras numa criança de 3 anos, porque é uma sim, fase que ele tá confrontando com você o tempo todo. Então, o brincar dele, às vezes, é ir ali no quarto pegar um óculos que ele sabe que ele não pode, né, tipo, pegar e brinca, coloca aqui, daqui a pouco o óculos, pá, daí tua cabeça, né, de, de, de adulto olha para aquilo e fala, nossa, né, tipo, o que que eu faço com isso? Eu brinco com ele ou eu dou bronca, né? Então, a importância desse lúdico de brincar junto, acho que também gera essa conexão, né? Não só do pai e a mãe cobrar ali, mas de repente gerar esse ambiente de brincadeira para que se tornem mais amigos também do que essa posição de eu mando, você obedece, né?
Sim, e assim, para todo ser humano, o proibido é mais gostoso, né? E, e nessa faixa etária do teu filho que você diz aí, ele está começando, chamada primeira adolescência, né? Que é a Sim, adolescência da primeira infância. sim. Então, ele tá bem nesse misto de sair da fantasia e começar a entender o que é realidade, começar a ter consciência do que é real. Então, é Uhum, bem importante, sim, esses momentos de brincadeira, porque a partir do momento que ele vê que você permite, com cuidado, com os devidos combinados, que ele use o seu óculos, já não uhum, é mais tão interessante depois, porque não é mais proibido, sim. né? Então não tem aquela coisa mágica de tipo, vai ficar bravo, vai também, porque isso é mágico para as crianças, é Uhum. desafiar o adulto. E aí é É exatamente correr, isso que né? você É disse. apontar o dedo, haha, né? E tal. É, Isso. eu quero resgatar aqui pra gente não perder. E aí eu vou de baixo pra cima, tá, galera? Pra chegar na pergunta que veio, tá? A Papaula disse que somos todos contadores de história e o Era Uma Vez é mágico. Ela fala de um público até 5 anos, tem experiência com faixa etária, tem formação para contação. Peraí, perdão. Ela fala de um público até 5 anos, tem experiência com outra faixa etária, tem formação para contação ou é natural? E aí a Pri diz, segura essa informação aí da Paula, tá? Que eu acho que eu não li direito aqui. A Pri disse o seguinte: para mim, palhaço e contador de histórias andam em caminhos paralelos, ressignificando com práticas parecidas, mas em estados diferentes. A Lisete disse o seguinte: a mágica da contação, retirar do mundo real, nem que por pequenos momentos e trazer nosso ouvinte para o mundo da imaginação. A Jaque também diz que aguça também a criatividade das crianças. E aí a Batata e a Flor traz aqui uma pergunta. A gente já volta ali na Paula. Eu vou pedir para você ler porque eu me embananei aqui. Eu não vou me embananar de novo. O do Batata e da Flor foi assim: levando a contação de história para o lado pedagógico avaliativo, você acha que a contação pode auxiliar o professor numa avaliação pedagógica e leitura do aluno? Pegou essa? Sim. Então, respondendo ali o Batata e a Flor, eu acredito que pode sim, e é uma ferramenta muito rica na avaliação pedagógica. Por quê? A minha experiência maior, e talvez disso já responda um pouco a Paula, né? Depois a gente confirma se é isso mesmo. A minha experiência maior, sim, é na educação infantil. Eu sou uma estudiosa e recentemente tenho descoberto que eu não sou só uma estudiosa e apaixonada pela aprendizagem, mas eu sou uma apaixonada pelo desenvolvimento humano, né? Uhum. Tanto é que quem acompanhou o processo que eu passei no Nariz Solidário sabe que agora eu estou pretendendo dar um outro rumo profissional para minha vida, né? A partir do processo, eu realmente me descobri não só como educadora, mas como essa apaixonada pelo desenvolvimento humano. E o desenvolvimento humano ele não se faz só de um jeito, só de outro. Então eu sempre busquei em sala de aula trabalhar todos os tipos de artes possíveis, mesmo na educação infantil. Eu tive Uhum. muitas crianças especiais nas turmas de educação infantil e muitas vezes eu não tinha apoio, porque essas crianças, às vezes, pela idade que elas têm, não têm laudo ainda. Então, você não tem um profissional de apoio, você tem que se virar com a turma e com a criança especial. Uhum. E nesses momentos foi que eu comecei a buscar, mas tal criança aprende mais visualmente, aprende mais vendo e fazendo teatro. Tal criança aprende mais com uma música, tal criança aprende mais com uma dança. E a contação de história, ela é muito rica porque ela permite todos os tipos de arte dentro dela, né? Você pode, principalmente na educação infantil, pegar uma história como essa que eu trouxe hoje. É antiga, mas você Uhum. ressignificando ela, você consegue dramatizar, você consegue trazer elementos visuais, você consegue trazer um figurino, você consegue trazer uma música, Uhum. tem poesias, tem N elementos que você consegue trabalhar. E então, assim, a contação ela é muito rica nesse sentido, porque além da parte de interação, de levar para esse mundo da imaginação,
você consegue trabalhar todos os eixos da arte nela, música, dança, teatro, e cada criança aprende de um jeito. Então, ela vai favorecer uma turma inteira, Sim. né? E ali ainda da Paula, se é o que Eu eu não entendi se entendi, era uma pergunta ou se era uma afirmação ali. eu não tive muitas experiências com outros públicos. Eu trabalhei 6 meses com o ensino fundamental. E nesse ensino fundamental, não, uma turma eu era regente, Uhum. na outra turma eu trabalhei desde do pré ao 6º ano. Eram 10 turmas. E assim, eu sou formada em pedagogia, né? Em alguns municípios, o pedagogo é pau para toda obra. Então, não tinha o profissional de educação física, quem que vai? Né? Quem tem pedagogia. Uhum. E por que eu trago, mesmo que eu dava aula de educação física, que foi uma experiência bacana e tem a ver com a contação de história, por quê? Porque eu fui trabalhar com essas 10 turmas a partir das brincadeiras, né? Então, eu trabalhava a educação física, educava fisicamente o corpo, meu e o Uhum. deles, por meio de brincadeiras, por Sim, meio do lúdico. sim. E então isso tem um pouco de relação assim com a contação de história. Mas é claro, a contação de história para crianças maiores de até 7 anos, 8 no máximo vai. A partir de 8 anos já é outra pegada. Se você Uhum. vier com muitos elementos assim, é uma colher de personagem, dependendo do vocabulário que você utilizar, eles vão rir da tua cara. Então, e aí pegando esse gancho, eu acho que a segunda frase do que ela fala ali, se tem algum tipo de formação ou se é natural, porque você está falando Ah, de entender o público. Então, para eu entender um público, eu sim, preciso entender o que eu estou fazendo. Então, assim, talvez eu sim. possa ter uma predisposição para fazer isso, mas eu preciso desse respaldo de estudo, de entender o que eu estou fazendo, né? Sim. Eu não sei se foi ela mesma que falou que todos somos contadores de história, Sim, foi né? ela. E eu acredito muito nisso também, que todos somos contadores de história, porque quando nós vamos contar um fato que a gente viu na rua, um acidente, por exemplo, né? Tinham 5 pessoas que presenciaram aquele acidente. Cada um vai contar do seu jeito, a partir das suas experiências, e vão sair histórias diferentes. Então, nós não conseguimos reproduzir fielmente 100% aquilo que nós vemos. Então, Sim. nós estamos criando histórias. Então, todos somos, sim. E assim, eu tenho algumas formações, sim. Tenho, além da pós no ensino lúdico e metodologia de arte e na literatura infantil, tenho vários cursos também de formação livre em teatro e contação de história. Uhum. Mas tudo começou, eu digo sempre, escutando meu avô, né? Então, se você parar para analisar, tem alguém sempre na sua vida que marcou, contando alguma história. Meu avô contava muitos causos, né? Só que nesses causos, a forma como ele contava atraía para a gente escutar. E aí que nasceu esse gosto também pela contação, entende? Então, tem formação sim, e aí eu volto na palhaçaria. Tem formação, teve essa sementinha plantada lá dentro. Uhum. Assim, eu fui uma criança, eu digo que hoje em dia eu tenho boas condições de vida, não posso reclamar, Sim. mas quando eu era criança, meus pais não tinham muitas condições financeiras. Então, eu Uhum. também não tinha muitos brinquedos, né? Mas meus pais sempre incentivavam a estudar, sempre tentaram dar o seu melhor. Porém, por não ter muitos brinquedos, a gente ou se afundava na leitura, né, que permitia esse sair, né, Uhum. da realidade, ou realmente minha mãe conta que eu pegava um chinelo e começava a cantar, já meio que ia criando com aquilo que tinha, né, um Sim. toco quando estava construindo a casa, Sim. e assim já ia criando em cima daquilo que tinha. Eu vejo que hoje em dia, às vezes, por causa do excesso de brinquedos prontos, a Sim. gente bloqueia também bastante a imaginação das nossas crianças. Então, eu não acredito que seja uma formação teórica, eu não acredito que seja só experiência de vida.
eu acredito que é um conjunto, porque essa Uhum. experiência com meu avô, essa experiência de ter poucos brinquedos, essa experiência, sim, da formação, mas também os exercícios da palhaçaria, principalmente as oficinas, Uhum. ajudam muito, porque nas oficinas a gente consegue brincar muito, e brincar de verdade, sendo Uhum. você mesmo brincando. E aí entra um elemento que é bem importante, que eu acho, tanto no palhaço quanto no contador de história, que é se desprender da Uhum. vergonha de coisas que a gente cria na nossa cabeça. Sim. É, eu achei muito legal isso que você falou sobre a questão dos brinquedos prontos, né? Porque hoje, e aí, falando até um pouco de percepções de projetos, né? Hoje você vê num lugar alguém descendo um caminhão de brinquedo para um monte de criança, que daí tem um contexto, e você vê no outro lugar uma praça montada com um ambiente brincante, né? Eu sempre faço essa reflexão. Às vezes eu passo num lugar, por exemplo, aqui em Curitiba, lá no Largo da Ordem, né? No domingo, o pessoal monta lá aquele monte de brinquedo, ping-pong, coisa para montar e tudo mais, para que as pessoas gerem relação, né? E em outros movimentos, vai lá, entrega né, o brinquedo, vai embora e tal. Então, esse processo de brincar, eu vejo que é muito importante para a gente resgatar ele. Eu acho que o palhaço faz isso muito bem também. Pessoas que entendem esse lugar da contação também fazem. Porque hoje nós que temos aí na faixa de 30 a gente resgata isso que a gente teve ainda dos avós. Mas nós vamos ser os avós do futuro e o que, que a gente vai ter de história para contar com essas crianças, né? Eu falo assim, um tablet, né? Eu faço a reflexão muito com meu filho, porque assim, hoje é difícil brincar com ele o dia inteiro, então ele fica uma parte no tablet, pega uma parte do brinquedo dele, joga no banho para poder brincar com tinta e tal, mas é aquele lugar, né? Ou a gente aproveita o estado brincante, ou a gente está construindo um futuro tecnológico onde a relação vai gerar, essa falta de relação vai gerar crianças cada vez mais ansiosas, e aí tem diversas reverberações que podem acontecer com isso. A gente tem 8 minutos para a gente finalizar. Você acha que a gente consegue construir, aí já falando nesse lugar, usando a história e usando o palhaço, né? Você acha que a gente consegue construir agora uma história com essa galera aqui? Usando aquele princípio do era uma vez, até que então, para piorar, até que então, de novo, não lembro muito bem essa estrutura e tem aquele fechamento, né? Até que um dia, né? Era uma vez, até que um dia, para piorar, até que então, e aí dá uma moral da história para todo mundo. Você acha que a gente consegue criar isso agora com as pessoas que estão aqui embaixo, dando sugestões e tal? Você acha Podemos tentar, que é possível? podemos tentar, Como é que a né? gente conduz isso? Podem citar objetos, Uhum. lugares. Vamos lá, galera. Objetos, lugares, valendo. Vamos construir uma história aqui agora do zero. Objetos, lugares, situações. A gente pode começar aí com Era uma Vez? Pode, com certeza. Toda história, na verdade, quando você vai contar, o mágico da história é isso. É você começar com era uma vez, ou há muito tempo atrás, ou Uhum. existia tal personagem. É o que traz a criança para já a esse mundo. Vamos lá. Começaram ali. Você consegue acompanhar aí? Conduz aí. A Fernanda Alves Peraí, começou. peraí que eu perdi aqui. Começou com a Fernanda, né? Isso. Uhum. Vamos lá, temos 5 minutos para essa Beleza. história ficar Você vai me bonita. ajudar ou quer que eu conduza a história? Não, conduz aí, conduz aí. Você que é a mestra aí. Beleza, vamos lá. Então temos ali, era uma vez jardim, xícara e avião. Era uma vez uma xícara que havia sido jogada
em um jardim, porque ela tinha apenas uma asa e ela queria ser um avião. Porém, em uma noite de pandemia, uma criança deu uma fugidinha de dentro de casa, foi lá e pegou essa xícara e começou a brincar. E não apenas ela virou o tal do avião, porque a criança queria um avião que voasse torto. Então ela era perfeita para ser um avião, porque tinha apenas uma asa. E desse avião, essa criança começou a analisar. E como ela estava há muito tempo no jardim, já estava bem escura. Depois de cansar de brincar que ela era um avião, a criança olhou e disse: você poderia também ser um belo sapato. Que tal ser um sapato? E tentava colocar no seu pé, mas não estava cabendo. E conforme ela tentava encaixar aquela xícara-sapato no seu pé, começou a encostar aquela única asa na sola do pé e começou a fazer cócegas. E fazia tanta cócega, que essa criança começou a dar risada e olhou para o céu e viu que era uma noite estrelada. De repente, ouviu seu cachorro latindo. Latiu. Não estava latindo. Uivava como um lobo azul. E ela então, com medo, quis se esconder, pegou aquela xícara, colocou na cabeça como se fosse um chapéu. Se olhou no espelho e pensou: nossa, estou parecendo extraterrestres. O que está acontecendo comigo? E virou um extraterrestre. E eu perdi aqui os comentários depois do Finalizando em 1 minuto. Finalizando em 1 minuto. E ela pensou: pode ser sim, eu sou um extraterrestre, como essa é uma xícara de uma asa só que já foi um avião. Eu vou voar e vou fugir da mamãe e do papai, porque não aguento mais ficar em casa. E saiu voando na sua xícara, que de novo se tornou um avião de uma asa só. Aê! Galera, mandem aplausos aqui. Muito bom, é quando a experiência de duas técnicas falam juntos, né? Minha querida, obrigado. Foi maravilhoso ficar com você hoje aqui. Deixe seus contatos, tua rede social, teu YouTube. Lembrando que vai ficar aqui depois para vocês resgatarem essa história e assim por diante. Temos 1 minuto e 30 para você falar o que você quiser. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Uma experiência diferente, na verdade, porque a gente sempre conversa sobre contação, mas entre colegas, né? Uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer a contação de história. Sim. Mas esse ano, assim, o meu trabalho tem me propiciado também trabalhar com formação de professores, tem sido uma experiência muito bacana para mim. E aquela coisa, quando você coloca para fora, você está também aprendendo, né? De novo. E assim como o palhaço, na contação de história não existem verdades prontas. Você vai se construindo e melhorando a cada dia. Então, que fica essa dica, né? É uma construção, é um estudo constante, é um exercício constante, tá? Muito obrigada a todos. Estamos aí. E quem tiver dica, me manda. Tá? Galera. E meu Facebook, que eu tô fazendo ao vivo, é Helenice Miller. Quiser seguir lá, tem também no Instagram, mas a qualidade não é muito boa. E no YouTube, depois eu lanço no Lê Contando Histórias. E é isso. 15 segundos, galera. Se vocês gostaram dessa história, dessa live, mandem para as pessoas que vocês gostam, que vocês amem, revisitem essa live. Precisamos ir. Dorival, vai não. 5, 4, 3, 2, 1. Tchau.